Olá, eu sou Rodrigo Ayub e nesse vídeo eu vou falar sobre uma das condições mais prevalentes da minha clínica. É uma queixa que eu tenho quase todas as semanas, para não dizer quase todas as consultas. Eu calculo que mais ou menos 1 em cada 3 pacientes que chegam para ser consultados na minha clínica reclamam de desconforto, distensão ou mal-estar intestinal ou abdominal. E eu vou falar sobre esse vídeo sobre um dos principais fatores relacionados com essa patologia. Bom, então é assim, né? Distensão, gases, desconforto abdominal é uma queixa muito frequente, eu acho cada vez mais frequente por diversos aspectos. Um dos principais, né, é a nossa alteração de hábitos intestinais, e eu quero explicar aqui o principal motivo, se não o maior e único motivo relacionado com esse quadro, né? Hoje isso é muito comum a queixa na clínica dos pacientes chegarem falando: doutor, eu tenho uma doença chamada síndrome do cólon irritável, ou então falam que eu tenho, doutor, eu tenho uma colite, né? Eu tenho sinais inflamatórios intestinais, etc, etc. Isso tudo está relacionado com uma síndrome que já é descrita, muito comum e que vai crescendo a incidência cada vez mais, que chama-se SIBO, Síndrome do Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ou seja, o síndrome, desculpa o inglês, mas é síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado, né? No intestino pequeno, né? No intestino delgado. E o que acontece? Na verdade, o intestino ele é dividido em 2 pedaços, né? O intestino grosso e o intestino delgado. O intestino delgado é um local que existe bactérias, mas numa concentração muito menor que no intestino grosso. Tá? O intestino grosso tem uma população de bactérias muito maior, e o intestino delgado tem uma pequena população de bactérias, principalmente lactobacilos. Nos dias modernos, principalmente por causa do excesso de estresse, né, que as pessoas hoje vivem nesse mundo estressado, e também por causa da má alimentação, existe um excesso de crescimento bacteriano no intestino delgado. Tá? Esse excesso de crescimento bacteriano faz com que exista uma fermentação maior de alguns alimentos que a gente come e produção de gases, principalmente o hidrogênio e o metano, e fazem com que você tenha esses sintomas de distensão abdominal, flatulência, né, gases, cólicas, mal-estar intestinal, diarreias intercaladas com obstipação intestinal, etc. Então o que acontece? Então é um excesso de bactérias no local onde não deveria ter. Né? Deveria ter uma pequena quantidade de bactérias, e principalmente porque é um crescimento de bactérias patogênicas, nem as bactérias que deveriam povoar ali aquela zona, mas bactérias de outras estirpes que causam problemas. Então o que acontece? A digestão, o princípio básico, né, da alimentação é a gente digerir os alimentos para retirar deles nutrientes, né, vitaminas, minerais, as fibras que têm um papel na alimentação dessas bactérias, e os macronutrientes, como proteínas, gorduras e carboidratos, para dar energia e para dar funções estruturais do nosso corpo. E o que acontece? Acaba que a alimentação torna um veículo para alimentar essas bactérias patogênicas, fazendo com que elas formem gases e distender nossa barriga e dar mal-estar, inflamação intestinal, problemas de saúde, como cansaços, alterações hormonais, porque, mal ou bem, nesse intestino delgado é o local onde a gente tem absorção dos nutrientes. Então, se você tem ali um local cheio de bactérias erradas, né, e o intestino inflamado, e muitas vezes também com alteração da permeabilidade, essa função de absorção de nutrientes é prejudicada. Então, acaba que te prejudica a saúde como um todo. Não só, os gases não é só um problema intestinal, é um problema de todo o organismo, até porque a gente sabe que o intestino é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Então, o que acontece? Essa função da alimentação ela é prejudicada, e a gente sabe que a gente é o que a gente come, e se a gente tem uma alimentação e uma absorção de nutrientes prejudicada, a gente vai ter problemas em toda a nossa saúde. Então é assim, entendeu, né? Gases está totalmente relacionado com essa síndrome chamada SIBO, que é um excesso de proliferação de bactérias no intestino delgado. Ponto. Como é que a gente pode resolver isso? Número 1, eu já falei, né? A partir da alimentação, a gente tem essa alteração da flora intestinal. Então, o que é? A gente tem que comer alimentos saudáveis, né? O tempo todo, colocar no nosso corpo alimentos nutricionalmente saudáveis. Parar de colocar lixo, né? Alimentos que só têm macronutrientes, né? Só excesso de gorduras, carboidratos e proteínas. Colocar alimentos ricos em micronutrientes. Ponto número 1. Mas aí você pode falar assim, mas eu por acaso
só como saudável e me sinto mal. Pois é, então aí você deve ter já instalado essas bactérias ruins no seu intestino. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma dieta de exclusão de alimentos que possam estar prejudicando isso. Em alguns momentos, até fazer períodos de jejum, porque é muito mais fácil o seu epitélio intestinal reparar enquanto você estiver em jejum. E em alguns casos, uso até de antibióticos, mas isso eu acho que você deve fazer principalmente acompanhado de um médico que entenda desse assunto. Então existem alguns antibióticos, como neomicina, rifamicina, que são antibióticos que tratam especificamente mais essas bactérias do intestino delgado. Existe uma dieta de exclusão alimentar, que hoje se fala muito, a exclusão de um tipo de carboidratos, que são os que são mais facilmente fermentáveis, que chama-se FODMAPs. Não sei se você já ouviu esse termo, depois você pode colocar na internet, que na verdade é uma sigla para Fermented Oligosacárides, Polissacárides, Disacárides, monossacárides e polióis. Então são vários tipos de açúcares que são facilmente fermentados, existe uma lista, e aí no caso, se você realmente sentir que esse é o seu problema e que você tem tido muitos gases, você deve procurar um nutricionista ou um médico que entende de nutrição para ele orientar você como é que você faz essa dieta de exclusão dos FODMAPs, que esses são os principais alimentos relacionados com essa fermentação bacteriana, né, que vai gerar gases. Então a dieta de exclusão dos FODMAPs, junto com períodos de jejum e melhora da alimentação. E um último ponto, melhora da digestão, é claro, né? Então porque uma das coisas que está muito relacionada com essa síndrome de hipercrescimento bacteriano é o uso, por exemplo, de antiácidos, ou aqueles bloqueadores do canal de prótons, aquelas substâncias que diminuem o ácido do estômago, né? Para quem tem problemas de gastrite, ou até mesmo à medida que a gente vai envelhecendo, a hipocloridria, que é a diminuição do ácido no estômago, faz com que você tenha mais facilmente bactérias entrando para o seu intestino, porque na verdade uma das funções do estômago é, pela acidez, bloquear a entrada de bactérias para o nosso intestino, que é um local que não deve ter esse excesso de bactérias, então a acidez mata as bactérias. Se você diminui a acidez do seu estômago, mais facilmente podem passar bactérias para o intestino e você ter esse crescimento bacteriano. Então, o uso de antiácidos, o uso de medicamentos que vão baixar essa acidez deve ser feito com muito rigor, nunca de uma forma crônica, porque vai interferir com a sua flora intestinal. Então, só recapitulando, deu para entender. Períodos de jejum, mudar a alimentação, atenção aos alimentos mais facilmente fermentáveis, como os FODMAPs, em alguns casos, o uso de antibióticos, que eu falei, como a neomicina, a rifamicina, que são antibióticos específicos para tratar isso, e a pessoa, às vezes, essas pessoas que têm essa síndrome bacteriana, elas dizem que os gases melhoram quando elas tomaram antibiótico, às vezes com uma dor de garganta. Então isso é um sinal muito característico de você ter essa SIBO, essa síndrome no intestino. E ter cuidado com alguns medicamentos e outras substâncias que possam interferir com a sua digestão, tanto do ponto de vista dos ácidos do estômago, quanto da digestão, da secreção da bile, quanto da liberação das enzimas digestivas pelo pâncreas, etc. Qualquer substância ou forma que você tenha que possa interferir com o seu papel digestivo vai fazer com que o alimento entre maior no intestino, e isso pode ser também, facilita a fermentação. Então são essas dicas todas, de ter atenção às bactériazinhas do nosso corpo, que elas são fundamentais para a nossa saúde, mas quando elas estão erradas, né, em famílias erradas, né, bactérias erradas, patogênicas que a gente chama, ou então quando elas estão em alta concentração, né, que é o sobrecrescimento bacteriano, elas vão ser prejudiciais, vão gerar sintomas, né, como gases e distensão abdominal, e principalmente vão interferir com a absorção dos nutrientes e com a nossa saúde de uma forma geral. E o intestino, volto a falar, é um dos órgãos mais importantes para a nossa saúde, para o papel imunológico e etc. Ficou a dica, lembre-se sempre, gases, superprodução bacteriana, ninguém merece. Se você tiver um conhecido ou alguma pessoa que libere muitos gases ou que tenha muitas essas queixas, não deixe de partilhar esse vídeo, colocar um like se você gostou e acionar o sininho para sempre ter as notificações aqui dos vídeos. Se quiser alguma pergunta ou alguma dúvida sobre esse assunto, escreva nos comentários e até uma próxima, gente. Obrigado.